Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Andresa Maia. E eu sou Marcelo Grippa. E o assunto de hoje é festivais de música. Mariane, diz aí que tipo de festivais você frequenta e o que é importante para você nessas experiências. Eu costumo ir a festivais, eu gosto de festival de música brasileira, normalmente com artistas consagrados da MPB. Poder vivenciar um festival tem a ver com poder ter acesso garantido para o palco que você quer, no momento em que você quer. Então, garantir, que esse translado vai acontecer sem maiores complicações, para mim, é um grande diferencial. Aí eu lembro que tava aquele burburinho já bombando, ele foi e deu o primeiro acorde. Né? Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. Aí foi celular pra tudo quanto é lado, foi, todo mar mundo de celular, filmando e assim. tal. Eu não, porque eu tava cantando, como você viu, né? Sim. Onde foi isso mesmo? Foi show do Bruno Mars, ponto alto do último festival de música que eu fui. Tô emocionado até agora. Festival de música, tá aí um negócio legal de ir, né? Nossa, sim, descobri festivais este ano, tive acesso a esse ano. Muito bom mesmo, né? Mas tem perrengue também, né, gente? Sim, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Festival de música é isso, né? Não é mais sobre somente ir ver um show, né? Tem que ter muito mais que isso. Tem que ter experiências. Então, acho que os festivais evoluíram muito, né? Desde a experiência somente musical para ser uma experiência de várias naturezas, né? Um exemplo são os grandes festivais que acontecem aqui no Brasil, né? Muito concentrados no Sudeste e que viraram verdadeiros shopping centers, né? Sim. É um mar de marcas, né? Vocês estiveram em grandes festivais também? Qual foi a impressão que vocês tiveram? Que tinha mais marca do que palco. É uma boa observação. Tô exagerando aqui, mas realmente eu acho que a experiência acaba sendo muito dividida, né? Você vai, evidentemente, para ver o seu artista preferido, para ver o show, mas é impossível não ser impactado por alguma marca em 100 metros que você caminha. Sim. Para o bem e para o mal, né? Tem algumas coisas interessantes, Sim. mas, enfim, tem um impacto negativo também. Para mim, algo que eu consegui observar muito é o senso de exclusividade que se cria nesses festivais, né? Então, eu tenho ali uma marca sendo representada no festival, mas essa marca tem um camarote que traz pessoas exclusivas para vivenciar aquele show de uma forma diferente. Exato. Então, por mais que seja um festival de cultura, não é tão democrático, né? As pessoas vivenciam ali dentro experiências completamente diferentes, e eu concordo super. É impossível não ser impactado por alguma marca que está presente ali no festival. Elas realmente fazem de tudo para marcar presença e elas fazem isso muito bem. Sim. Muito bem. São estandes muito bem montados, tudo muito bem estruturado, tudo com foco muito grande, sabe, nas pessoas que vão vivenciar aquela experiência. Tanto que é comum você encontrar filas gigantes em estande para a pessoa receber um biscoito, um chocolate ou um refrigerante. E não só isso, né? Eu acho que é importante não simplificar a motivação que as pessoas frequentam um espaço de uma marca no festival. Sim. Porque o que eu percebi cria-se uma expectativa até sobre um produto que não é de alcance generalizado. Vou dar um exemplo. Tinha uma marca em um desses grandes festivais que eu estive que estava demonstrando um carro elétrico. Um carro elétrico cujo valor de assinatura ou de aquisição é exorbitante, mas tinha uma fila gigantesca para experienciar esse carro por dentro. Tipo assim, eu posso nunca assinar isso, eu posso nunca dirigir isso, mas eu quero saber como é. Colocar um pezinho no futuro, O senso de exclusividade. Colocar um pezinho no futuro e ter um gostinho desse senso de exclusividade. Ou eu vou dar outro exemplo. Eu sou vegetariana, né? Como as pessoas já souberam, né, no nosso episódio sobre alimentação com foco em vegetarianismo. Sim. Andresa também é.
E num desses festivais, eu tive acesso a um stand de uma marca, uma marca de alimentos que tem uma linha vegetariana. E eu pude experimentar, comprar mesmo comida lá e ter mais informações sobre esse produto. Então, assim, é o produto num contexto em que se cria toda uma história, né, em torno As da narrativas marca. são muito bem construídas, E né? eu Sim. acho também que os estandes, eles têm uma responsabilidade, as marcas, né? Elas têm uma responsabilidade de complementar a experiência vivenciada ali no festival. Então, por Sim. exemplo, no festival que eu fui, teve um stand em específico que me chamou muita atenção, uma marca. O slogan era leve registros e não somente fotos. E aí você ficava na fila e você entrava, tirava fotos suas e eles imprimiam e você levava para casa. É algo que comumente a gente não faz mais, né? As Sim. fotos são só no celular e etc. Então você ter um registro daquele momento também faz parte da experiência, né? E outra coisa para mim nos festivais é o senso de comunidade ali que as pessoas acabam tendo, né? Você passa, as pessoas estão sentadas no gramado dividindo uma comida, tá todo mundo em grupo, tá todo mundo junto. Então, isso também complementa a experiência, mas sem deixar de dizer que existem experiências desiguais ali dentro. E essa né? questão do registro que você falou é muito importante, porque para algumas pessoas pode ser apenas mais um show, pode ser um entretenimento. Para outras pessoas é a oportunidade da vida. De Sim. ver um cantor, né? Eu tava mencionando o Bruno Mars aqui. Eu encontrei muitas crianças na expectativa do show. Uhum. Então, assim, provavelmente nunca tinham visto um show dele ao vivo. Sim. E você, Angélica, qual artista, né, você gostaria muito de presenciar em um desses festivais ou que você já presenciou? Cara, eu tenho curtido muito festivais com uma pegada mais criativa. Festivais independentes de médio porte. Eu estive em um no ano passado, que era um festival de rock nacional. Que incrível. Com os medalhões do rock nacional. E assim, o que eu devo dizer foi uma experiência incrível, mas era um daqueles dias, gente, que tava 55 graus lá fora. Então, assim, eu percebi que faltou um pouco do cuidado com a pessoa que estava lá, né? Considerando que muitas dessas bandas eram um pouquinho mais antigas, tinha um pessoal igualmente correspondente a essa faixa demográfica, né? Então não é um pessoal que consegue aguentar, assim, eu falo por mim, tá? Eu não consigo ficar 12 horas seguidas num sol de rachar. Puxado. Assim, é um perigo real de insolação. Então tem que ter uma atenção maior à infraestrutura e acho que no presente isso é uma coisa que está faltando. Infraestrutura de banheiros, por exemplo, né? Então eu acho que é um grande gargalo, né? De festivais de grande porte, de médio porte. Eu lembro que um de grande porte tinha todo um engarrafamento humano em direção aos banheiros. E aí, o que acaba acontecendo, né? A pessoa não consome cerveja, não consome no festival com medo de ter que ir no banheiro, por exemplo. E pior, né? Em festivais que eu fui, eu percebi que a quantidade de banheiros para homens e mulheres era a mesma. Só que a fila feminina costuma ser muito maior que a fila masculina. Ou seja, é uma questão básica de você saber dimensionar seu público, né? Corretamente. E também eu acho que meu principal receio é que quando a gente fala de banheiros, da escassez, né, dentro dos festivais, a gente está falando o quanto a escassez não nos permite olhar outras coisas. Se eu estou olhando somente para banheiros de homens e mulheres, eu ignoro aspectos importantes de acessibilidade, né? Sim. Então, a minha única preocupação é se eu tenho um banheiro, não importa se o banheiro é efetivo, se ele atende todo o meu público. E menos ainda se as pessoas vão conseguir utilizá-lo, se todo o meu público está sendo contemplado na utilização daquele banheiro. Então, isso é um impacto muito grande na experiência, não só da pessoa que precisa ali de acessar aquele espaço, como da pessoa
que não consegue acessar e que acaba ficando frustrada, não tomando a cerveja e não conseguindo experienciar um festival que, por sinal, não é barato, né, gente? Sim, e é Não. esse ponto que eu queria pegar para falar dessa dicotomia, né, de escassez e abundância. Esses festivais, principalmente os grandes, ou até os médios, né, que tem uma quantidade limitada de ingressos a vender, é tudo. Virou um símbolo de status, né? Poder ir até festival tal. Até porque eu vi em um desses de médio porte, os influenciadores estavam recebendo os recebidos, né, junto com o ingresso, meses antes, né, para criar essa sensação de exclusividade. Então, a gente não pode esquecer que é uma experiência restrita, né? Até porque o preço dos ingressos é bem alto, né? Sim, podem custar metade de um salário mínimo, por exemplo. Sim, até mais, né? Se você for na área VIP, área premium, mais de R$1.000. E também tem aspectos que o senso de exclusividade ele é tão grande que você não tem nem a possibilidade de comprar. Então, de alguma marca específica, não importa se você tem o dinheiro. Se você não for convidado, você não entra naquele local. Eu, enquanto influenciadora, eu recebo alguns convites para estar presente nesses camarotes. E eu já estive em um camarote de festival. Gente, a minha experiência foi completamente diferente. E a próxima vez dá um tchauzinho pra mim lá de cima. Pode deixar, Se pode identifica, deixar. assim. A experiência foi completamente diferente. A começar porque quando você vai para um camarote, você entra como influenciador, você não entra pelo mesmo acesso que todas as pessoas entram. Então você não passa por aquele perrengue da Você fila. literalmente está com a banda? Você tá quase Dizem com que a é, né? banda, sabe? Você tá quase com a banda. Você não tem esse problema de banheiros, eu não vivenciei. Não Sim. nesse festival que eu estava no camarote, eu não vivenciei. Porque era uma estrutura de banheiro tão diferenciada que não parecia que você estava dentro de um camarote. Então, essa questão, não criticando que devemos ou não ter camarotes, mas a gente precisa ser realista Sim. e saber que a experiência das pessoas dentro de festivais são diferentes. Eu queria pegar esse gancho de camarote, de exclusividade, coisa e tal, para falar dessa premiumização dos festivais. Amei. Todos têm algum tipo de área premium, né? Não basta mais comprar simplesmente o ingresso de pista e chegar 12 horas antes e colar na grade. E o pior é que às Não vezes até o acontece. premium tá lotado e deixa de ser premium. Lotado. Vai ter que criar o premium do premium. Prêmio 2.0. Não, o próximo premium é as costas do segurança, É isso. que tá lá na frente da banda. Então, acho que daqui a pouco vão começar a vender isso daí. Mas é interessante observar que a gente está caminhando para uma experiência mais confortável, não é isso? Até para atender os desejos do público, né? A gente ouviu a Mariane, por exemplo, dizendo que o que se quer num festival desse é ter liberdade para ir de um palco para o outro. Não esperar muito tempo na fila para comprar as bebidas. Ter acesso a banheiros, né, com facilidade. Limpos de preferência. Limpos, exatamente. Que os shows comecem no horário. Né? Enfim, tudo isso faz parte de uma boa experiência. Sim, e eu vejo muito também o uso de tecnologia avançando em festivais. Nossa, né? sim. Então, assim, a gente tem festivais aqui no Brasil que eles a pulseirinha que você usa para carregar os créditos. Aliás, não existe mais transação com dinheiro em grandes festivais. Né? Até os médios acontece dessa forma. Então, desde o seu cadastro, né, para você colocar créditos, isso é o ponto inicial de uma jornada que vai manter o contato com você ao longo do ano até a próxima edição. Eu confesso que é isso que eu espero. Você espera isso, Deisa? Eu espero isso de um festival, gente. Eu entendo, assim, completamente o valor do cantor, do artista estar lá. Mas eu também quero que aquele artista se prepare para me receber o quanto eu estou preparada para recebê-lo. Eu quero que ele utilize tecnologia nos shows, que ele ensaie uma boa coreografia, que de fato seja pronto para vivenciar aquele festival e me gerar uma boa experiência, sabe? Eu acho que quando se trata de festivais, não dá só pra gente considerar
um show pocket sem muita interação, sabe? Sim. Vivenciar festival é outra experiência. Sim, e acho que os artistas estão cada vez mais cientes disso, né? Emitem NFTs, né? Esses selinhos virtuais aí, exclusivos, né? Artes e tal. A tecnologia entrou no merchan também, E a né? organização também, né? Então, essa jornada, por exemplo, ela serve para a organização do festival entender o público e mimando essas pessoas, nutrindo essas pessoas até a próxima edição, para, inclusive, buscar experiências mais personalizadas. Sim. Né? Uma pesquisa, você vai a um festival, logo depois pode ser que você receba uma pesquisa para saber o que pode ser melhorado para a próxima edição. Sim. Eu acho que aí entra um desafio também de inovação, né? E de pensar futuro de uma forma um pouco mais ampla. Então, quais serão os festivais do futuro, sabe? Como que a gente inova pensando que tem tanta oferta e tem uma demanda gigantesca? Como que a gente se diferencia enquanto que a gente oferece para o público, né? O que mais? Quais outras pessoas a gente vai conseguir conectar nessas experiências, né? Então, talvez seja o principal desafio dos festivais do futuro. Super. E ainda olhando para o futuro, o que eu vejo, né? Se a gente considerar que o futuro vai ser muito pautado pelas cidades, a gente pode ver uma descentralização de festivais de música para além das capitais. Sim. Né? Então, assim, pensando que o público passa a ser cada vez mais atraído por festivais de médio porte, então a gente pode ver uma dispersão desse tipo de experiência para fora das capitais. É quase que uma volta às raízes, né? Sim. É você voltar ao campo. Uhum. Para, enfim, tentar fugir um pouco dessa divisão, né, entre premium, ingressos caros, e, enfim, toda essa experiência, e vamos trazer um pouco de realidade, né? E democratização, de vamos democratização, dizer assim. exatamente. Eu acho que esse é um bom nome, assim, porque principalmente pensando em festivais que eu já percebo que estão fora do eixo sudeste, então que estão ali, por exemplo, Belém, Salvador, que são festivais que tem muita cultura envolvido e a música, os artistas e toda essa experiência de comunidade é o que mais se é prezado, porque no final é tudo sobre o quanto você se conecta com a música, né? Toda essa experiência é gerada para entender a sua conexão com a música. E são festivais que têm dado muito certo. Sim. E são festivais que são referência no Brasil, quando a gente olha e fala, caraca, isso aqui realmente é muito interessante, eu vou sair de onde eu estou para vivenciar isso. Então, acho que tem um potencial gigantesco, sabe? Mas tudo isso respondendo à humanização das coisas. Sim. Né? Não dá para perder de vista os desejos e as necessidades das pessoas, né? Para além de uma motivação simplesmente mercadológica, os festivais vão ter que entender o que as pessoas querem. Porque é muito sobre fantasia, né? Isso que a gente falou. Pode ser um momento muito especial e único para determinada pessoa. Então ela precisa ter a melhor experiência possível. Eu me lembro bem, assim, em um desses festivais, era um show de uma banda americana chamada Foo Fighters. O líder perguntou: quantos de vocês aqui estão vendo a gente pela primeira vez? Uma imensidão de pessoas, assim, levantando a mão. Então, realmente, um momento super especial na vida de alguém, né? Então, você quer que seja especial. E aí você vê todas essas experiências de marcas, de outras experiências que não tem a ver nem com marca. Tem marca, sim, mas outro tipo, né? Uma roda gigante, uma montanha-russa, um karaokê em que você solta a voz ali, né? Então, achei isso tudo muito interessante. Olhando ainda para o futuro, né? A gente pensa em... Às vezes eu fico pensando assim, será que festivais, grandes aglomerações vão voltar com toda a força, né? Eu fiquei pensando quando a gente fez essa transição da pandemia, né? E tudo indica que sim, né? As pessoas não estão tendo problema nenhum em se aglomerar. Não. O problema são os perrengues quando acontecem. Sim. E também eu vejo uma possível tendência, né? E aí pensando em festivais que combinam
discussões mais música, né? Como o South by Southwest, que é um festival de inovação que acontece nos Estados Unidos, tem apresentações de música e temas de tecnologia acontecendo ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, a gente tem o Hack and Play em Recife, que é um festival que aproxima a população da discussão de tecnologia. O Hacktown também. Sim, o Hacktown são também um festival que aproxima a população dos temas de tecnologia e tem música ao mesmo tempo. Então, eu acho que já tem olhado e percebido essa necessidade dos festivais grandes também. O último festival, por exemplo, grande que aconteceu aqui em São Paulo, eles tiveram um palco, eu acho que era palco educação, algo do tipo, onde durante o dia, antes dos shows, falavam sobre saúde mental, inovação, tecnologia. Então, bastante gente assistindo? Sim, bastante pessoas conectadas. Claro que não o público, né, que vai estar ali nos shows, mas bastante pessoas conectadas, falando sobre educação, tecnologia e vários outros pontos. Então, acho que essa conexão também, e se aproxima muito mais daquilo que a gente fala sempre, né? Não dá para separar a pessoa do profissional. É um só e a gente precisa pensar em humanização. Sim, então o futuro dos festivais passa por temas da humanização, né, acima de tudo, e também personalização, conveniência, mas acessibilidade, tecnologia. Só que ainda tem que caminhar um tanto, né, para se certificarem de que as necessidades do mercado andam juntas com as necessidades das pessoas que vão. Bom, gente, o papo tá muito bom. Falar de festival é bom e melhor ainda. Estamos abertos a convites. Exato. Mas, infelizmente, nosso line-up acabou. Por hoje é só. Por hoje é só. Mas não perdemos a conexão com você. Acompanha a gente lá no Instagram em @osfuturospossíveis. Procura a gente lá no Spotify e no YouTube. A gente tá lá como Futuros Possíveis. Aproveita e deixa seu like maroto, seu comentário e compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Marcelo Gripa. E eu sou Andresa Maia. Te esperamos na próxima semana para sua dose semanal de futuro. Tchau. Tchau.